Amigos do canal Blog Ouro de Tolo, estamos aqui gravados, né? Esse vídeo vai subir em formato de estreia, está subindo em formato de estreia, mas é gravado. Começando a nossa nova série do canal, é uma série que não vai ter periodicidade fixa, mas vai ser sempre às quintas-feiras à noite, sempre em formato de estreia. A série Tempo em Carnaval, né? Foi até a sugestão da Laura, o título da coluna, minha esposa. O título da coluna foi sugestão da minha esposa. Então, a ideia é a gente aqui falar sobre aspectos da história das escolas de samba, longe de tentar esgotar os temas. A ideia é, introdutoriamente, e se eventualmente quem está nos assistindo quiser se aprofundar, eu vou indicar sempre uma leitura, indicar sempre um site, né? Por exemplo, esse nosso programa de estreia, ele é todo, não é todo não, mas ele é muito baseado no livro do Sérgio Cabral, que é um livro referência, Escola de Samba do Rio de Janeiro, né? Essa é a segunda edição, que é de 90. Não, ela é mais recente, ela é de 2000 e pouco, 2015. Mas ela acrescenta muito pouco ao livro 1, que basicamente vai até 75. Esse livro tem uma curiosidade. A foto da contracapa, né, é de minha autoria. Essa foto, na época, a pessoa da editora me achou por causa do canal do Blog Escrito, né, atrás de fotos. A gente sabe que a questão de imagens, de direito de imagens no carnaval hoje é muito complicado, né? O principal acervo institucional hoje é o do Jornal Globo, que só pagando, e às vezes nem pagando. Então, assim, é um acervo que não está disponível ao grande público, não está disponível aos pesquisadores. Né, a gente acaba tendo que, por exemplo, como a gente usou na história do Sambódromo semana passada, né? Acaba até tirando prints do acervo do jornal e assim, salvando, postando uma Manuel Ideal, a gente sabe que Manuel Ideal, a gente dá com crédito e tal. E na época estavam com muita dificuldade, e eu segui, na verdade, essa foto é mais uma, que acabou não sendo utilizada. Eu vou até postar aqui a foto original, para vocês verem qual a diferença, né? É uma foto, na época, foi feita de uma câmera que eu tinha, não foi de celular, estava começando foto em celular, 2011, mas está aqui, né? São as baianas da Viradouro em 2011, né? Percebam a diferença, né, da foto colorida. É a foto que está bem boa, essa foto, né? Para o padrão que a gente tinha, chovendo para caramba nessa noite de 2011. Mas, né, ela foi tratada e ela foi para a contracapa. Eu diria que foi a minha primeira participação, digamos, na, na mídia de carnaval, assim, fora Ouro de Tolo, né? Que na época engatinhava, era um blog escrito, mas não era só sobre carnaval, como a gente contou algumas vezes, né? Já peço que inscrevam-se no canal, né? Cliquem no sininho. Quem estiver acompanhando na estreia tem o superchat, né? Vai ser só clicar no ícone do dinheiro na área de comentários. Temos o Pix do canal, blogorosdetodos.gmail.com. Você pode se tornar membro do canal a partir de R$ 2,99 mensais. A partir de plano de R$ 14,99 você ingressa essa caneca aqui, que eu estou bebendo água de coco. A gente pede se eu estar gravando esse vídeo no sábado à noite. Tá? A partir de R$ 7,99 do plano Série Ouro dá direito ao grupo do WhatsApp do canal, né? Inscrevam-se nas redes sociais do canal, nas minhas redes pessoais, né? Divulguem. Mas a ideia dessa série, a gente, assim, não será uma série cronológica, por um acaso, esse primeiro programa tem como tema os primórdios, mas não será uma série cronológica, e a ideia é a gente ter, sim, explanações introdutórias. Longe de mim aqui querer esgotar os assuntos, a ideia é, depois a gente vai, você quer aprofundar, né? No caso aqui, esse primeiro tomo é quase todo tirado do livro do Sérgio Cabral, mais algumas coisas que aqui a gente ouve. E a gente vai abordar o próximo, assim, eu estou com alguns temas em pauta, né? Eu estou com a história dos enredos afro-religiosos como uma pauta.
eu talvez retome como outro tema um artigo que eu escrevi, né, no blog escrito sobre a história dos enredos, né, sobre a crítica nos enredos da escola de samba. Eu talvez traga aquele artigo para cá também, mas assim, a ideia é a gente provocar debates, provocar reflexão sobre os temas e longe de esgotar, até porque há outras pessoas bem mais adequadas que eu para esgotar os temas. Nesse primeiro programa, né, a ideia é a gente falar um pouco dos primórdios, né? Vamos falar bastante sobre Deixa Falar, vamos falar um pouquinho do primeiro desfile de 32, do primeiro concurso de 29, vamos falar um pouquinho sobre a polêmica que é a data de fundação da Mangueira, né? A escola adotou 1928 como data, mas o Sérgio Cabral traz documentos que dão conta que na prática foi 1929. Né? E até o argumento que ele utiliza, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que faz sentido. Se a Mangueira realmente fosse abril de 28, ela seria a primeira escola de samba, não a Deixa Falar, que também, né, hoje a Estácio de Sá, atual Estácio de Sá, adota a data da Deixa Falar como data de fundação. Eu acho, em que pese ainda hoje o diretor cultural Felipe Medrado ter explicado o porquê aqui é o canal, né, quando ele contou um pouco sobre a história da escola, me parece um pouco complicado, por mais que os sambistas sejam os mesmos, por mais... Eu vou contar aqui algumas coisas sobre a história Deixa Falar, que termina em 32 para 33, mas eu acho, ao contrário, por exemplo, da Portaria da Mangueira, a Mangueira foi fundada originalmente como um bloco, que as pessoas são as mesmas e as instituições foram acompanhando o desenvolvimento histórico, que nunca é estanque, né? E aquele momento ali das primeiras três décadas do século XX são décadas de consolidação do fenômeno do samba carioca e são, de certa forma, de consolidação das manifestações carnavalescas cariocas. A Estácio, ela tem um hiato, né? Por mais que em 32 remanescentes, já deixa falar, já tenham concorrido no primeiro né, desfile, né, com outro nome. Mas a Deixa Falar também concorreu no concurso em Rancho. Sim, eu acho um tanto quanto complicado. Não acho que seja só marketing, como eu até avaliava anteriormente, mas assim, eu penso que é um pouco mais tênue a ligação, né? A hoje Estácio de Sá, ela é fruto da fusão de outras escolas, né? Foi fundada, né, essa fusão que é de 55, como Unidos de São Carlos, e depois, em 84, viraria Estácio de Sá, que é um nome até que resgata como eram conhecidos os sambistas daquela região no início. Era sempre o samba do Estácio, o samba do Estácio de Sá. Então, o nome atual da agremiação, né, que está na série Ouro, né, tem a ver, ela remete à forma como eram conhecidos os seus sambistas originalmente. Então, é importante, tá? Voltando um pouquinho na história, vamos falar rapidamente sobre o Pelo Telefone, que é considerado o primeiro samba da história, o marco zero do samba, mas eu já vi outros pesquisadores falando a mesma coisa, mas o Sérgio Cabral é bem enfático, que na verdade Pelo Telefone não foi o primeiro samba da história, mas ele foi talvez o marco zero, se convencionou como marco zero até por ter feito grande sucesso. Então, e é curioso que a letra que se consolidou como a definitiva, né, a parte da jogatina, né, ela é uma paródia. A letra original não era essa. A letra original era diferente e foi substituída nesses versos por essa paródia que acabou se transformando na letra definitiva, né? É importante a gente perceber como muitas vezes a arte, a música não é definitiva. Então, e a partir dali que se convencionou o samba. Hoje, até pelo telefone, não seria nem bem um samba, seria muito mais um machixe, mas naqueles tempos de consolidação, se acabou se adotando como marco zero o
pelo telefone. Então, eu queria fazer esse registro. Também registrar que um ponto importante na formação do samba carioca e por tabela das escolas de samba cariocas é a decadência do café, né, tanto no Vale do Café Carioca como em Minas Gerais, que propiciaram uma leva de imigrantes negros para o Rio de Janeiro, né? A própria Portela, como nós conhecemos, um dos afluxos importantes na geração da escola, vem de Matias Barbosa, cidade mineira perto de Juiz de Fora, e que traz também referências rurais ao samba de Oswaldo Cruz, mas, ao mesmo tempo, os próprios sambistas da hoje Portela, à época, dizem que o samba foi levado pelo pessoal do Estácio para lá, em que pese eles já terem suas manifestações semelhantes. As pessoas da Mangueira, à época, também contam também a mesma coisa. Então, o samba do Estácio, tendo pelo telefone como marco zero, mas não necessariamente só assim, como o principal. Fomos espalhando pela cidade, e nesse primeiro momento gerou duas forças do samba, que era o samba de Mangueira e o samba de Oswaldo Cruz, embora o samba de Oswaldo Cruz também tivesse uma influência dos ritmos, né, da zona da Mata Mineira. Né? A Deixa Falar foi fundada em 12 de agosto de 28, por coincidência, aniversário do meu falecido pai. E aqui tem uma historinha, tem uma anedota que o Felipe contou aqui, que é a história do leão como símbolo. Tem duas versões. A versão de que a Deixa Falar foi criada em frente a uma que a gente se chamava época de escola normal, que era hoje o ensino médio, mas voltada à formação de professores, na verdade, professoras, 90% professores, como eu já contei aqui. Se eu não me engano, no Café com Migão, sobre a Portela. Professoras para o que hoje seria o primeiro ciclo do ensino fundamental, primeiro, quinto ano. Na época era o chamado primário. Então, havia dois leões nessa escola no Estácio, no São Carlos, e tem a segunda versão, que eu acho melhor, né? Que seria uma provocação à Portela, né? Se a águia manda no ar, o leão manda na terra. A águia é a rainha do ar, o leão é o rei da selva, é o rei da terra. Então, a Deixa Falar foi criada também com um dos objetivos à época de melhorar a relação com a polícia. A gente tem que lembrar que os sambistas eram muito perseguidos nesse primeiro tempo, embora já em 1928 essa perseguição já havia amainado bastante, até devido à influência de políticos poderosos, como o então senador Pinheiro Machado, né? Esse mesmo, que hoje é nome de rua em Laranjeiras, no antigo Palácio Guanabara. Né? Então, o Pinheiro Machado era entusiasta do samba e protegia sambistas, entre outros. Mas o Ceará Menor ainda existia, tanto que o Paulo da Portela, que é o grande consolidador do samba carioca, vamos falar sobre ele num outro episódio. Minha ideia é fazer um episódio só sobre o Paulo da Portela, né? Tinha a filosofia do sapato e gravata, ou seja, pé e pescoço ocupados, porque ele dizia que o sambista não seria reconhecido na sociedade, leia-se sociedade branca, sociedade de classe média, classe alta, português claro, né? E é até curioso quando a gente sabe que a Portela das principais escolas de samba do Rio de Janeiro talvez seja a única que não é ligada, assim, em termos de locus, não é ligada a morro, né? A favela, né? É uma comunidade pobre, né? Aquele subúrbio ali, Madureira, Oswaldo Cruz, Campo Ribeiro, Cascadura, Gajá, eram subúrbios pobres, né? Assim, com muita afluência negra, depois com afluência de descendentes de europeus não abastados. A gente também, eu já falei um pouquinho sobre isso no Café sobre o Centenário da Portela. Mas o Paulo tinha essa filosofia, exatamente também por conta da perseguição da polícia. Embora, quando a Deixa Falar foi criada, era menor essa perseguição, mas
havia um problema com a polícia e um dos objetivos da Fundação Deixa Falar era melhorar essa relação com a polícia. Então, a gente, assim, os sambistas do Estácio não tinham permissão para poder sair nos dias de carnaval, para poder descer, e a ideia era Deixa Falar, né? Mas ainda hoje, né, como dizia a historiadora Helena de Moraes, os dois maiores inimigos do carnaval carioca, da escola de samba carioca, são a chuva e a polícia, né? Isso aí não. Até hoje, a polícia até que nos anos para cá a coisa deu uma melhorada, mas de 20, 30 anos para cá a coisa deu uma melhorada, mas a chuva continua sendo uma grande inimiga dos desfiles, em que pese todo o avanço dos materiais, todo o avanço do próprio tecnológico das escolas. Paulo, quer beber minha água de coco? Para quem só está ouvindo. Deixa eu falar, ela começa, assim, ela jamais desfilou com escola de samba. Por quê? Quando ocorre o primeiro desfile de escola de samba, que é de 32, ela tinha virado rancho. E os ranchos seriam ainda proeminentes na cena carioca até o final dos anos 40, pelo menos, dos anos 50. Tanto que, quando a Portela emendou 7 vitórias seguidas nos anos 40, se dizia que a Portela iria virar rancho, porque já estava ficando pequeno o mundo da escola de samba da Portela. As escolas de samba, na verdade, elas assumem o protagonismo do Carnaval Carioca como manifestação mais importante do Carnaval Carioca, ali, segunda metade dos anos 50. Ali que realmente ela toma a frente. Tem esses anos de ouro, acho que nos anos 70 e 80, né? Nos anos 80, até ali 95, 96. Depois sofre uma queda. Mais de 10 anos para cá, o fenômeno de coleção tem, a meu juízo, lógico que em um meio onde a cultura está mais fragmentada, mas tem experimentado um renascimento, um novo ganho de importância progressivo. E são, não sei se talvez seja mais visível a manifestação carnavalesca do Rio de Janeiro, não sei se maior, né? Tem o Carnaval de Rua hoje, que também ganhou estrutura nas últimas 2 décadas. E também é tão importante quanto o Carnaval de escola de samba, embora sejam 2 manifestações completamente opostas. Eu até costumo brincar dizendo que eu não gosto de carnaval, eu gosto de escola de samba. São coisas diferentes. Então, mas, deixa eu falar, ela vira rancho. Ela nunca desfilou como escola de samba. E é curioso que ela participa do concurso de rancho de 32, mesmo ano do primeiro desfile da escola de samba. Ela participa do concurso enquanto rancho. Sendo a colocação ruim, em que pese os vários apoios financeiros angariados, e a acusação foi de que houve desvio de verbas, que o presidente estaria usando 4 a 6 horas diárias de automóvel naqueles tempos. A gente tem que imaginar que ter um uso diário de automóvel naquele tempo era um negócio que era só para os muito ricos. Deixa eu falar, fez uma comissão de sindicância para tentar entender onde tinha o dinheiro parado. Até o Sérgio Cabral reproduz uma entrevista na imprensa dizendo que pois é, o nosso estandarte que colocaram aqui na prestação de contas que custou 900 mil reais, essa merda não vale nem 200 mil, né? E coisas do gênero, né? Só que a comissão de sindicância também não deu em nada. Percebam que as acusações de desvio de verba que a gente vê na escola de ensino Carlos Carioca vem desde a Deixa Falar, desde a primeira. Ela foi pioneira até nisso, né? Então, e ela acabou, Deixa eu falar, ela acaba em 32 para 33, né? Primeiro que perdeu 2 grandes integrantes, né? Um por doença e outro assassinado, e segundo por conta desse entreveiro de sindicância, sumiu dinheiro, não sumiu dinheiro, tem reunião, não tem reunião, etc e tal, né? Ou seja, acabou em pizza, português. Se realmente o presidente tirou dinheiro da escola para andar de carro, ficou por isso mesmo. Mas, nesse momento ali, foi o que eu falei no início, né? Os anos 20 e 30 são anos de consolidação do Carnaval Carioca, consolidação do samba. O primeiro concurso das escolas de samba foi feito, que até o Arranco contou essa história do seu desfile de 23, na casa de Zé Espinguela. Zé Espinguela era um pai de santo famoso
no Gente Dentro, na rua onde hoje é a quadra do Arranco. Ele fez um concurso, né? A Mangueira até quis reivindicar esse título, porque o título é nosso, sendo que a vencedora do concurso foi a que hoje é a Portela, né? Ela chamada de Vai Como Pode. A Mangueira ficou em segundo lugar o pessoal do Estácio, né, deixa falar. O pessoal foi classificado porque usou uma flauta, um instrumento de sopro. Eu vou até reproduzir um jornal aqui que eu achei aqui na internet, no Cultural da Portela, já agradeço aqui, tá? Eu vou colocar aqui uma. Eu vou ler um. Eu vou ler. Jornal A Nação, tá? 1935. Eu fui uma entrevista com o Zé Spinguela, né? Deixa eu aumentar aqui. Não aumentar muito. Ele diz que ele foi o primeiro organizador de concursos e deixa claro, foi em 29, realizei no Rio de Dentro. A campeã foi a Portela, sabiamente dirigida por Paulo. Tá? Ele diz que a Mangueira também se apresentou pujante, mas deixa claro que, né, a Mangueira, até se eu não me engano, tem um banner na quadra dela, campeã em 1929. Assim, isso é mentira, né? Em português, claro. Né? Acho que há vários registros históricos dando conta de que a campanha desse primeiro concurso foi a Portela. O Gonzaga, até quando deu entrevista aqui para mim, falando do enredo do Arranco, ele meio que sai pela tangente, porque ele optou por privilegiar. O Zé Espingarda era mangueirense, porque depois foi, não se citou na Mangueira, mas foi ativo na Mangueira. Ele optou por privilegiar isso. Né? Ele foge um pouco, ele passa um pouco ao largo dessa polêmica, mas a campanha foi a Portela. Se há uma escola que poderia reivindicar esse título não oficial, foi a Portela. Né? É como pode. Né? Que eu também já contei lá atrás, no café, sobre o centenário da escola, que a história de que foi o delegado que sugeriu a troca do nome, sugeriu Portela, hoje já não é considerada uma versão tão definitiva, né? Vai ser outro departamento. O primeiro desfile foi organizado por um jornal chamado Mundo Esportivo. E foi ideia de 2 jornalistas. Mário Filho, esse mesmo, do Maracanã, Raimundo Sodrigues, que era o dono do jornal, e Carlos Pimentel, que era um jornalista que frequentava as rodas de samba, conhecia todo mundo e fez a ponte, né, entre as pessoas que estavam nas suas localidades, nas suas comunidades, que não frequentavam muitas vezes o asfalto, né, especialmente o Oswaldo Cruz, que era um pouco mais distante. E qual foi o mote para a criação do concurso da escola de samba? O Mundo Esportivo era um jornal que falava de futebol e remo. Então, basicamente, com o fim da temporada de futebol, ele ficava 4 meses sem ter notícias. Então, a criação dos concursos das escolas de samba, né, os concursos de samba, tapava aquele buraco. O jornal começou a entrevistar, trazido pelo Carlos Pimentel, começou a entrevistar personagens do samba que não eram tão importantes naquele momento, né, não eram o Ismael Silva, por exemplo, né, entre outros. E promoveram esse desfile porque para ocupar o espaço. Então, ali, movimentar início do ano, que não tem futebol, que é tudo muito morto. O desfile foi realizado na Praça 11. Não havia samba de enredo, como a gente conhece hoje. Também o Mussa o livro não está aqui, não está perto de onde eu estou aqui gravando, mas o Mussa e o Simas, no seu livro sobre de enredo, teve edição atualizada e relançada, diverge um pouco disso, mas também se convenciona, né, que o primeiro samba enredo da história, adequado ao enredo, adequado ao tema da escola, é o Teste a Samba da Portela de 39, de autoria de Paulo. Né? Antes disso, se cantava um samba, que a gente chamaria hoje de samba de quadra, e a segunda parte era improvisada pelo quem estava cantando. Né? E daí vem o mote de que os atuais intérpretes de samba enredo, atuais puxadores, precisam ter voz potente.
Por quê? Não havia, era tudo no gogó, não tinha sonorização, e o, o cantor, além de ser bom versador, porque ele improvisava a segunda parte, precisava ter uma voz muito potente, né? Então, essa convenção de que o intérprete tem que ter, o puxador de escola de samba tem que ter uma voz potente, uma voz alta, uma voz forte, vem desde os primórdios. No primeiro concurso, né, que contou com júri de especialistas que trabalhavam no Jornal Mundo Esportivo, e que teve uma grande cobertura do Jornal Globo, né, que também era recém-fundado, o Jornal Globo, se eu não me engano, é de 25. Então, que deu muito espaço também ao concurso. Aí sim, a campeã foi a Mangueira, a Portela e a Cada Ano Sai Melhor, se eu não me engano, que daria origem ao atual status de Sá. Empataram como vice-campeãs. E a recém-nascida, o Niso da Tijuca, foi com a quarta colocação. Então, foi o primeiro concurso, o marco zero da escola de samba. Tem essa polêmica que eu falei no início da Fundação da Mangueira, que hoje adota 28 de abril de 28, né, como sua data de fundação, o que a faria ser a primeira escola de samba, né, mas as próprias entrevistas que o Cabral reproduz no livro deixam muito claro, não, a Estácio chegou antes da gente, a Estácio foi fundada a Deixa Falar foi fundada antes da gente, tá? Documentos, inclusive, de pesquisa, que seria 29. Até eu já vi os historiadores justificando que 29 seria a data de registro de cartório, etc. e tal. É lógico, é tudo muito fluido, mas assim, eu estou razoavelmente convencido de que na prática a Mangueira é de 29 mesmo. O que também não muda nada, sabe? A verdade é essa, não muda nada, né? De Pataganço, pouco avanço. Mas existe essa, essa polêmica. É, foi o primeiro desfile. Eu estou resumindo aqui de maneira muito. Um pouco mais de 20 minutos. Pensar que no início a gente falou sobre o projeto. Estou resumindo aqui de maneira muito rasteira, muito superficial o caminho até esse primeiro desfile. O mundo esportivo quebrou. Aí o jornal Globo assume a organização para 33, né? Já dá um outro gás no concurso. E é curioso pensar, como também o livro assinala, né, que a Praça 11 daqueles tempos conviviam em harmonia os sambistas, né, os negros e os judeus, né? Dois estamentos de população que sempre foram bastante colocados à margem da sociedade, aquele outro não colocados à margem da sociedade. Mas o engraçado é que um não se refere ao outro. É curioso, na historiografia da época, nos registros da época, os negros sambistas não se referem à presença judia acho que nosso amigo David Butter, né, que é membro do canal, talvez possa até dar uma luz para a gente depois. Mas e ao contrário também, né? Há um livro da época sobre a presença judia na, na Praça 11, também há um leve registro só, entre aspas, a bagunça do carnaval. Né? E em 35, a gente vai falar sobre isso no programa posterior, em 35 a prefeitura encampa como oficial o desfile da escola de samba, e isso aí vai gerar uma série de desdobramentos que a gente, no programa posterior, volta a dizer: eu não vou fazer cronológico, vou fazer por temas. Não acho que vai ser o próximo tema, mas eu vou voltar, né, esses primeiros tempos de guerra também, eu vou voltar a esse tópico, né? Volto a dizer, inscrevam-se no canal, deem like nesse vídeo, né? Inscrevam-se nas redes sociais do canal que estão aqui embaixo. Né? A gente basicamente curte no Instagram, o canal tem até Facebook, mas ele está parado há muito tempo. Vamos até ver essa história do Twitter, como é que vai ficar. A gente vai para o tal do Blue Sky, se não vai. Né? Temos o nosso Pix, blog ourosdetolo.gmail.com. E você pode também apoiar o canal a partir de R$ 2,99 mensais. Basta clicar em Seja Membro na sua página. Para terminar, eu vou contar uma história deliciosa, né? Eu vou ler até um trecho do livro aqui. Entre 32 e 33,
o Globo faz uma série de entrevistas com sambistas das escolas, né, e das comunidades dos morros, que não eram muito conhecidos. E todo mundo fala que gato virava tamborim, né? Pois é. Originalmente, gato virava cuíca. Eu vou ler aqui, eu vou até botar aqui a foto do pobre do bichano aqui na tela. Deixa eu colocar aqui, né, a foto do pobre bichano que eu peguei na internet, tá? Que fique claro. Né, a gente está. É o pobre do bichano, mas o jornal Globo, em 6 de janeiro de 33, entrevistou o compositor Gastão de Oliveira, do Morro do Tuiuti, e perguntou como é que se faz uma cuíca. O jornal escreveu puíta. Resposta, abre aspas. Lá no morro existe muito gato. Para que o gato veio ao mundo? Claro, para servir de cuíca. Matamos um gato a paulada e o esfolamos. Antes, ele tem que ser deitado em água quente para que sua pele saia com facilidade. Põe-se depois a pele para secar. O resto é fácil. Um barril pequeno fechado no fundo com a pele. Uma corda e está terminada a cuíca. Ou seja, né, a cuíca que é uma invenção dos sambistas do Estácio. Isso aí é uma coisa que é pobre gato. É uma coisa que é considerada até consenso. Que a cuíca foi inventada pelo pessoal do samba do Estácio, né? E, ao contrário, muita gente pensa, não era, pelo menos nesse momento, matava-se o gato, não era para fazer tamborim, era para fazer cuíca, né? Pobre gato, né? Ainda era, morria paulada, era esfolado. É curioso pensar como é que um século atrás as coisas eram diferentes, né? Hoje uma entrevista dessa seria impensável no jornal. Para começar a brincadeira. Mas é isso, gente. A ideia é essa mesmo, é dar uma pincelada nos temas históricos. Não sei qual vai ser o próximo tema, ainda estou assim, eu tô bem propenso a falar dos enredos religiosos, contar a história dos enredos religiosos, mas eu ainda vou maturar um pouco mais de ideia para pesquisar algumas coisas. Inscreva-se no canal, clique no sininho. Nosso próximo programa vai ser o Café com Migão, né? Pós-sorteio. Né? No momento que eu estou gravando, não sei se vai ser na quarta 21 ou na quinta 22 de junho, mas no momento que essa estreia for, já devemos ter a data. É isso. Divulguem, né? E coloquem na área de comentários o que vocês acharam. Grande abraço a todos. Até a próxima.